Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Nossa Escola, programa desenvolvido pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário FAG. Confira agora os destaques desta edição, começando com uma super novidade, não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, Rúbia. Hoje é dia de estreia por aqui. O quadro Repórter em Ação chega para mostrar os principais problemas e desafios enfrentados pelos estudantes dos colégios públicos. Hoje você vai ver como a saúde mental interfere no processo de aprendizagem. Nossos talentos: Alessandra Bastos canta e compõe músicas, Nicole Carneiro toca berrante e o João Vitor desenha desde criança. Os três possuem histórias diferentes e você vai conhecer cada uma delas nesta edição. Play na Carreira, coordenadora de negócios imobiliários Josefa Moreno, conta tudo sobre o novo curso do Centro Universitário FAG. A pedagoga Jussara Chagas é a nossa convidada para a entrevista de estúdio, que hoje apresenta o tema Educação pós-pandemia. Tudo isso você vê agora no Nossa Escola. O isolamento social devido à pandemia de Covid-19 gerou diferentes efeitos na vida de crianças e jovens. Atraso na alfabetização, defasagem da aprendizagem e a dificuldade de socialização são algumas das consequências causadas na saúde mental dos estudantes. Conheça agora, na estreia do Repórter em Ação, a história de adolescentes e jovens que precisam encarar a ansiedade. Chegar à última hora e não saber o que fazer e ficar para trás. E você tem que estudar ainda, daí na escola também, às vezes tem aquelas cobranças de tipo assim, ei, já decidiu o que você vai fazer? Estudar, eu falo assim, não é só estudar, que é o que muitos pais cobram também, mas você só estuda, você tem que ir bem, porque você só faz isso. De acordo com o último levantamento da Unicef no mundo, uma a cada 7 crianças ou jovens de 10 a 19 anos sofre com algum tipo de transtorno mental. E dos 7,7 mil entrevistados, metade afirmou já ter sofrido com a necessidade de pedir ajuda em relação a problemas da saúde psicológica. E muitos estudantes do ensino médio sentem também a dificuldade de reconhecer esse tipo de problema e também precisam lidar com processos de preparação para vestibulares e Enem. Conversamos com alunos de escolas públicas que relataram suas rotinas e como lidam com a saúde mental no ensino médio. É complicado. Muita ansiedade, né? Como tudo. Eu acho que confusa e um pouco ansiosa também Eu não sei, por um lado eu quero terminar a escola logo, só que por outro eu fico pensando o que vai acontecer depois, sabe? Eu me sinto, não sei, eu não me sinto tão ansioso, mas mesmo eu tenho aquela pressão de fazer alguma coisa, sabe? E vocês sentem pressionados? Eu não diria pressionado, eu diria que eu tenho, tipo assim, a minha semana é bem ocupada, né? Daí é mais isso, a pressão é nisso, não no colégio em si, entendeu? Eu acho que é mais fora do colégio do que dentro. Todo mundo espera depois do ensino médio começar, estar encaminhado já para uma faculdade. Mas eu fico pensando assim, se eu espero, que rumo seguir, às vezes eu fico bem indecisa ainda com a decisão que eu for tomar. Eu acho que minha família é um bom apoio, o meu irmão, sempre me incentivam nesses momentos bem complicados. Conversamos com Vanderlei, pai de Abner e Yasmin, que relatou a importância do acompanhamento da família na vida escolar dos filhos. Nós, como os pais, temos que acompanhar, averiguar na escola, e sempre sair, conhecer, né? Se divertir um pouco, só a escola também, né? Muita coisa, então nós saímos divertir para ter melhoria para eles. Bom, agora nós estamos indo entrevistar a psicóloga Carol Pacanhã, que ela tem especialização em psicologia fenomenológica existencial e também atende crianças, adolescentes e o público infanto-juvenil.
Como você vê esse público jovem em questão da saúde mental? Eles vêm com muitas queixas de ansiedade, depressão? Geralmente, assim, atualmente, tá vindo mais com essas queixas, às vezes encaminhado até pela escola, né, por conta dessas pressões que estão acontecendo. Então, são muitos jovens que não sabem lidar com a frustração, né? Eles vêm muito com esses sintomas de estarem perdidos, de ter um pouquinho de ansiedade, alguns até depressão. Crise de identidade é bem comum em adolescência, mas não é algo que não possa ser melhorado. E qual dica, assim, que é primordial na saúde mental relacionada aos estudos? Porque eu vejo que muitos alunos têm uma agenda muito cheia, ou até mesmo têm que trabalhar, conciliar tudo isso. Qual que é a dica para manter um bem-estar? A dica, né, se é uma coisa que o jovem quer, né, o estudo ele é necessário, a gente precisa intercalar ele com outros momentos, né? Então eu gosto de trazer bastante o lazer. Não precisa ser uma coisa demorada. E ocupar bastante a cabeça para não lembrar dos problemas. Né? Ocupar a cabeça e conversar mais, eu acho que é o que resolve a ansiedade mais. E vocês costumam ocupar a cabeça com o quê? Eu gosto de andar de skate. Eu gosto de trabalhar. E partindo do aluno, em que momento ele deve procurar ajuda de algum profissional? Se um problema acaba atrapalhando o restante da minha vida, por exemplo, se eu estou passando por uma situação, um desconforto, uma angústia que ela começa a afetar o meu trabalho, que ela começa a afetar o meu estudo, que ela começa a afetar os meus relacionamentos interpessoais, então talvez esteja na hora de olhar para aquilo e procurar ajuda. Estudar, eu falo assim, não é só estudar, que é o que muitos pais cobram também. Mas você só estuda, você tem que ir bem, porque você só faz isso. Não, estudar é muito difícil, né? Porque requer a minha atenção, eu tenho que ficar sentado, eu tenho que ficar concentrado, e para muitos não é tão fácil assim. Tem alguma consideração final que você diria sobre ser estudante de ensino médio no terceiro ano? É difícil e todo mundo cobra muito, todo mundo quer que você tenha algo em mente já e tá tudo bem não ter, só que muita gente não entende ainda. Acompanhe agora os efeitos da arte e da educação na vida dos nossos talentos, que possuem competências excepcionais com a música e a pintura. Nicole toca berrante, enquanto João e Alessandra concluíram o curso técnico em teatro do Colégio Eleodoro Ébano Pereira, no primeiro semestre deste ano. Eu comecei a tocar o berrante com 14 anos. Meu pai que me deu de presente porque ele sabia que eu admirava muito o som e gostava. Quem me incentivou foi meus pais e meus parentes. E meus amigos também me ajudaram muito nessa parte. Foi complicado? Foi difícil sim. Porque eu falo, não é força, é jeito pra você tocar o berrante. Mas até pegar um jeito é complicadinho, mas eu peguei. Olha, eu não poderia dizer que tenho uma pessoa específica na área que eu gosto de escutar, que eu me inspirei. Porque eu vi vídeo de muitas pessoas para aprender como se tocava, porque eu não sei todos os toques. Eu ainda estou me aperfeiçoando. Sei alguns, mas não sei todos. Comecei com um berrante pequeno. Meu pai me deu um outro de presente, porque viu que eu estava me interessando muito na área e estava conseguindo, que era uma coisa que eu gostava. Eu comecei a tocar no meu colégio, principalmente, porque é um colégio agrícola. Eu comecei a ensinar meus colegas a tocar, tenho amigos que tocam lá no colégio. Isso já me proporcionou ir para vários lugares. Já fui tocar em comunidades aqui perto da minha casa, toquei na faculdade FAG, toquei em colégios, em apresentações já. Vou continuar sempre tocando berrante, porque é uma coisa que me agrada muito e sempre me aperfeiçoando mais. João Vitor e Alessandra concluíram no primeiro semestre deste ano o curso técnico em teatro do Colégio Eleodoro de Cascavel. Além das habilidades cênicas, eles também demonstram seus talentos artísticos na pintura e na música. Eu comecei a desenhar muito cedo, quando eu era muito criança. Porque como qualquer outra criança eu assistia muito desenho animado. Além de atuar, João Vitor possui habilidades nas artes visuais, tendo experiências com pinturas realistas e mangás. Ele também usa da criatividade para elaborar esboços de personagens. Eu acredito muito que as aulas do curso técnico em teatro contribuíram para eu desenvolver minhas habilidades, tanto no desenho quanto criatividade.
Porque, como eu disse, muitas das práticas teatrais te colocam num lugar de autoconhecimento e ter que lidar com coisas que você pensavam que eram normais na sua vida. E como o desenho também é uma maneira de você externalizar o que você está sentindo através de uma obra de arte, eu juntei essas duas. Tanto que sensações que eram trazidas nas práticas teatrais para o meu corpo, eu tentei externalizar em desenhos também. Já a Alessandra Bastos, graduada em História e com mestrado em História Social e Educação, une o dom de atuar à música. Ela toca instrumentos, canta e compõe canções que atendem à sonoplastia das cenas teatrais. Tem uma peça, tem uma cena, eu vou criar uma música que vai atender à sonoplastia daquela cena. Então, a gente cria um ambiente junto com o texto que é falado, junto com os personagens, o cenário. O que me inspirou a começar a criar, acho que é a necessidade mesmo, né, de expressar de alguma maneira tudo aquilo que fica um turbilhão, né, que fica dentro do coração, da cabeça. E aí, por meio da música, eu consigo externalizar isso. E aí, você gosta de desafios? Então confira a pergunta do Pensa Rápido. No Pensa Rápido de hoje, nós vamos testar os seus conhecimentos sobre literatura. Qual destes pseudônimos não pertenceu a Fernando Pessoa? Letra A, Álvaro de Campos. Letra B, Glouceste Saturnio. Letra C, Ricardo Reis. Letra D, Alberto Caeiro. Pensa na resposta que nós voltamos com a alternativa correta depois do intervalo. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize! Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Voltamos no intervalo com a resposta do desafio de literatura. Você acertou se marcou a letra B. Glouceste Saturnio é o único pseudônimo que não pertenceu ao poeta português Fernando Pessoa. Na verdade, esse nome foi utilizado pelo poeta Arcade Cláudio Manuel da Costa. A professora Josefa Moreno, coordenadora de negócios imobiliários do Centro FAG, conversou com o Nossa Escola e conta todos os detalhes deste novo curso da instituição. O Play na Carreira está só começando. O curso ele é uma proposta inovadora, assim, a metodologia dele pretende trabalhar de uma forma diferente, considerando o público que esse curso visa atender. Então, nós temos uma proposta de ser 2 noites de aula presenciais, as 2 disciplinas de formação básica do aluno, que é a disciplina de negócios imobiliários e de direito imobiliário. Essas 2 disciplinas, as aulas serão presenciais. E para acomodar e contemplar esse público que já está no mercado de trabalho, que trabalha e que de repente não tem tanta disponibilidade também para atender o público da região, as outras disciplinas serão no ensino à distância. Ele sai como tecnólogo em negócios imobiliários e aí ele pode fazer a sua inscrição junto ao Conselho de Corretores de Imóveis, o CRECE.
O mercado imobiliário de Cascavel e da região, ele está muito aquecido, né? Por todos os lugares que a gente passa, a gente vê uma grande quantidade de construções e prédios e uma questão de inovação, assim, muito presente. E em Cascavel não tem esse curso com essa pretensão, assim, com essa proposta de fazer 2 noites presenciais. É um profissional que vai poder atuar em várias áreas do negócio imobiliário. Quando a gente fala em negócio imobiliário, a gente logo pensa assim, é o corretor de imóveis, né? Mas a proposta do curso é ampliar essas possibilidades e que se o corretor quiser vir e trabalhar, vir estudar conosco, ele vai poder fazer muitas outras atividades no setor e que vai ser bastante rentável, considerando o comércio que está aqui em Cascavel. Então ele vai poder ser perito, ele vai poder fazer avaliação, ele vai poder trabalhar com a prospecção de novos clientes, né? Ele vai fazer análise desse mercado, ele vai poder trabalhar nas construtoras, na parte auxiliando os advogados. Então tem muita atividade aí que esse aluno vai poder trabalhar. Quem tiver interesse, quem quiser bater um papo, vem aqui na FAG, dá para entrar em contato. Nós temos um WhatsApp do curso que é 3321 3430 e a gente está à disposição e para tirar dúvidas e para falar mais sobre o curso. Chegou o momento da nossa entrevista especial de estúdio. A Tatiane Unhorst entrevista a pedagoga Jussara Chagas. Você vai entender as dificuldades encontradas por professores e estudantes na volta às aulas presenciais depois da pandemia da Covid-19. Olá pessoal, tudo bem? Jussara, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Jussara, vamos para a primeira pergunta. Desde a volta às aulas presenciais, qual foi a maior dificuldade enfrentada pelos alunos? Bom, eu acho que a dificuldade enfrentada pelos alunos é a situação de dificuldade de aprendizagem realmente, a defasagem que eles tiveram, a dificuldade que tem agora da própria socialização depois de tanto tempo em casa sozinho. Bom, a gente pode enumerar essas dificuldades, tanto em questão de aprendizagem, tanto em questão de socialização. Nós presenciamos isso a cada dia, nós observamos isso na mudança de comportamento dos alunos, tanto da educação básica quanto do ensino superior. E Jussara, quanto ao emocional dos estudantes, você acha que teve alguma diferença, teve alteração, eles estão mais ansiosos ou não? Eu acredito que não só os alunos estão mais ansiosos, como todos nós professores, todos nós profissionais, funcionários e etc. Eu acho que é em detrimento justamente do período muito difícil que nós passamos. Então, um período de excessiva preocupação, de cuidado extremo com todas as coisas. Então, eu acho que é justificável e é uma consequência justamente desse período todo que a gente passou em isolamento. E Jussara, depois das avaliações, das atividades online, os alunos teve dificuldade em prestar atenção nas aulas? Eu acho que a dificuldade tanto de prestar atenção numa aula que é remota ou numa aula que é presencial, ela é carregada, ela vem com vários alunos. Eu acho que no sentido de assistir aulas remotas, primeiro que nós não mantemos agora, quando nós retornamos ao presencial, nós fazemos a nossa aula presencial normalmente e eu acho que muda, né? O presencial ele é diferente dessa modalidade de ensino remoto, a atenção não é a mesma. No presencial você consegue chamar atenção, você consegue visualizar aquela cara de desentendimento que a criança está tendo ou que o aluno está tendo, e no remoto, veja, a gente muitas vezes nem enxergar o aluno, ou por razão técnica, ou por razão tecnológica, ou de aparelho, ou simplesmente porque ele não conseguia acessar pensando na educação básica. E quais as medidas que os professores têm tomado para recuperar a dinâmica que as aulas tinham antes da pandemia? Bom, eu acho que o maior desafio agora é recompor a aprendizagem. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos é recompor tudo isso, é achar uma maneira de fazer com que esses alunos não tenham tanta dificuldade ou que, de certa forma, eles consigam recuperar o tempo que foi perdido, porque nós temos 2 anos de educação literalmente massacrados pela pandemia.
E claro, não só pela questão da saúde, mas pela própria educação, pelo próprio processo de ensino-aprendizagem, daquele acompanhamento que o professor não teve, daquele dia a dia, daquela relação entre alunos, da interação entre eles, sabe? Esse processo ele ficou muito, muito prejudicado. Então é uma consequência isso que a gente está vendo agora. E o desafio é esse: recompor, pensar qual que é o conteúdo estrutural, o conteúdo que é extremamente relevante e importante para essa criança aprender, visto que a gente tem aí uma galera sem alfabetizar, saindo da educação básica, saindo do 5º ano e assim por diante. Uma criança de 5º ano, nos 2 últimos anos, 3º, 4º ano, totalmente em casa. Então veja, é muito complicado lidar com a situação. Né? Então você acredita que o desempenho escolar foi prejudicado muito? Com certeza. O desempenho escolar, é claro que assim, eu não posso generalizar com todos, não posso generalizar com todos os alunos e todas as famílias, muito menos com todas as escolas. Mas primeiro que as escolas elas tiveram que se adaptar. Os professores muitas vezes não tinham acesso, não tinham condição de conhecimento acerca dos recursos tecnológicos de utilização e etc. Então, para chegar todo esse conhecimento ou para chegar essa mediação do conhecimento para a criança, ou até mesmo sem esse recurso tecnológico ou com ele, a criança não tinha. Então a criança não tem acesso, a criança não tem o aparelho, a casa da criança não tem esse tempo, é um celular por família, por exemplo, ou é o celular da mãe ou do pai, e ambos trabalham o dia todo. É diferente num cenário da educação superior, na qual o aluno muitas vezes tem o seu telefone, o seu aparelho, o seu computador, mas também a gente não pode dizer que é 100% e que vale para todo mundo. Sim. As plataformas digitais vão continuar como metodologia de ensino, mesmo após já ter voltado às aulas? Assim, eu, enquanto professora, eu sempre usei muitos recursos tecnológicos, questão de plataformas digitais, próprio YouTube, plataformas de gamificação. Eu utilizo isso antes da pandemia, utilizei durante a pandemia e continuo utilizando agora pós-pandemia. Se a gente for pensar, eu acho que num cenário de educação básica, os professores, sim, muitos professores mal e mal, né, de vez em quando abriam o e-mail, hoje buscam alternativas tecnológicas porque foram obrigados, empurrados por essa condição e hoje, claro, remodelam suas aulas, buscam aulas mais dinâmicas, buscam aulas mais interativas, justamente pela percepção que a gente tem dos alunos distantes, né? Muito no celular, muito fechado em casa. Então hoje a gente tem que, além de recuperar uma defasagem toda escolar, uma defasagem, se eu posso dizer dessa forma, de interação social também. Que a nossa sociedade está bem assim agora, né? Muito digital, né? Muito celular, né? E como que foi o processo de adaptação dos professores para com as plataformas digitais? Bom, é isso que eu comentei contigo. Muitos professores tiveram muitas dificuldades, né? Esse processo de filmar uma aula, não ter um material correto, um material bom, um celular bom, um computador bom. Então imagina, é uma situação que você precisa fazer o que você pode com o que você tem. Né? E foi isso justamente que os professores acabaram por fazer. Muitas escolas aderindo à folha impressa de material que vai para casa e volta para a escola, com vários critérios de álcool em gel, folhinha dentro de um pacotinho de plástico, atividades que não podiam ser feitas em sala porque não podia ter contato físico, não podia encostar. Então, foi basicamente isso, né? Muitas pessoas desenvolveram transtornos como ansiedade, depressão durante o período de isolamento social. Você acha que impactou de alguma maneira nas aulas presenciais hoje? Eu acho que isso é muito do que nós estamos falando.
a pandemia, ela gerou consequências, né? E ela gerou sequelas. E ela gerou sequelas não só nos nossos alunos. Eu digo que eles são reflexos da própria família, reflexos da sociedade onde que a gente está inserido. E a sociedade e as famílias, elas sofreram e estão sofrendo até hoje. Então não tem como eu desvincular um processo ou desvincular um sentimento do meu aluno diante do que está acontecendo, diante do contexto que a gente está vivendo, né? Ou do que ele passou, né? Em geral, assim, me resume para mim qual foi a maior dificuldade para os professores retornar às aulas presenciais. Bom, eu acho que um dos desafios que nós temos, entre vários, tá? Porque são inúmeros, mas acho que o desafio está em recuperar todo esse tempo, sabe? Eu acho que o desafio para o professor hoje está em recuperar todo esse tempo de atividades e de atenção que foi consumido pela pandemia. Nós estamos num processo de pandemia ainda, nós vivemos isso, e na sala de aula nós temos que pensar atividades que mantêm a distância, que as crianças não tenham contato físico. Ainda está tendo. Nós estamos nesse momento, né? Que tem que passar álcool em gel, trazer sua própria garrafinha, os cuidados que foram desde o começo, e lembrando que a gente ainda não saiu dela, né? Então, o direcionamento das atividades, pensar atividades que sejam dinâmicas, que sejam lúdicas, que gerem interesse na criança, porque há uma falha no nosso pensamento e no pensamento que a gente percebe das crianças, enfim, que pelo celular eu consigo tudo, eu entendo tudo, eu visualizo tudo, eu aprendo tudo, então se questiona a escola, se questiona esse ambiente, se questiona o papel do professor, se questiona a didática, se questiona a metodologia, se questiona o tempo. E você acredita que a socialização entre os alunos continua a mesma ou melhorou? A socialização dos alunos? Entre os professores, eles mesmos. Você acha que melhorou ou está do mesmo jeito após a pandemia? Bom, eu não vejo nenhum problema de socialização antes de pandemia e muito menos depois da pandemia. Eu acho que há um cuidado ainda, cuidado. Veja, nós estamos sem máscaras, né? Mas muitos alunos meus ainda permanecem de máscara. Muitos permanecem de máscara, muitos não ficam no mesmo ambiente com os outros alunos, eles ficam num ambiente reservado, fruto de orientações da própria família. Então veja, o que aconteceu nessa família, né? Com certeza, muitas percas, muita tragédia, muita dor, e eu não posso simplesmente dizer, pensar socialização. Preciso pensar no indivíduo, preciso pensar naquela criança e suas particularidades, a sua família, o seu contexto e respeitá-la. Acho que esse processo, esse ambiente de respeito, esse ambiente respeitoso, ele ainda existe. E amistoso e de socialização e de interação. Acho que isso permanece, mesmo com essas pequeninas coisas, pequenas divergências, essas pequenas... É que vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando e outra, perceber que uns usam, outros não usam, justamente pelo direcionamento da família, né? Jussara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom ouvir você falar sobre esse pós-pandemia, ter esses conhecimentos que a gente está tendo hoje. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Imagina, Tati, obrigada a você pelo convite. É sempre bom falar sobre educação. Obrigada. Eduardo, é com você. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Com o poema de Rubem Azevedo Alves, educador mineiro e psicanalista, terminamos esta edição do Nossa Escola. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.